Bom dia pessoal, hoje vamos ver continuação da irrigação do cérebro, porém hoje a drenagem venosa. Começamos com uma imagem que mostra praticamente toda a drenagem venosa do cérebro, com as veias principais. Bom, observamos na parte superior essa estrutura membranácea chamada de foice do cérebro. Ela vai separar os dois hemisférios cerebrais. No seu borde superior, temos o seio sagital superior e no seu borde inferior, seio sagital inferior. O seio sagital inferior vai drenar em outro seio, o seio reto, que também recebe a veia cerebral magna. O seio sagital superior vai drenar em uma região onde todos os seios são drenados, chamado de confluência dos seios. A partir da confluência dos seios, sai o seio transverso para lateral. Observem que aqui está na região mediana, na região sagital, e aqui parte para a região lateral. O seio transverso, nessa região, vai fazer uma curva e vai se chamar seio sigmoide. Bom, o seio sigmoide recebe o seio petroso superior e abaixo se junta com o petroso inferior. Os dois vão sair pelo foramen jugular, formando a veia jugular interna. Essa região a gente viu na parte arterial. Observem aqui a glândula hipófise e aqui estaria o quiasma óptico. A gente viu que aqui na parte arterial estava o círculo arterial ou polígono de Willis. É onde chega a artéria basilar por essa região. E aqui observem a carótida interna. Então observem a íntima relação com os seios intracavernosos, que a gente vai ver na próxima imagem. Então observe a vista superior e aqui o que eu acabei de comentar. Bom, aqui estaria o quiasma óptico, então, glândula hipófise, observem a carótida interna e aqui estaria o círculo arterial ou polígono de Willis. Então, nesse vídeo nos interessa a parte venosa, então o que interessa dessa região são os seios intracavernosos. Observem que aqui é formado esse plexo e na parte basilar, onde passa a artéria basilar, temos este plexo basilar, plexo venoso. Bom, seio cavernoso, que a gente viu também, todos eles vão drenar para uma única região. Bom, o seio petroso inferior a gente viu na imagem anterior que ele se junta ao seio sigmoide, que é este aqui. O seio sigmoide recebe o seio transverso que recebe drenagem de todos os seios pela confluência dos seios. E a partir daí vai continuar ao penetrar nessa região do foramen jugular, vão continuar através da veia jugular interna. Observem nessa região a chegada do seio sagital superior e essa que é a chegada do seio sagital inferior. Observem aqui a foice do cérebro e observem essa membrana que é o tentório do cerebelo, ou seja, o cerebelo está logo abaixo. E em contato com o tentório do cerebelo estaria o lobo occipital e parte do lobo temporal, que está nessa região. Bom, mesma imagem, porém, vocês observem a relação com o cérebro. Então, tampando o hemisfério, separando os dois hemisférios, está a foice do cerebelo. No borde superior da foice do cerebelo, temos o seio sagital superior, que drena na confluência dos seios, nessa região, entre o cerebelo e o lobo occipital.
E a foice do cerebelo, na sua parte inferior estaria o seio sagital inferior. O seio sagital inferior acompanha o borde do corpo caloso e vai drenar nessa região, o seio reto, que drena na confluência dos seios. Observem aqui a veia cerebral magna. A veia cerebral magna, a gente vai ver nas próximas imagens, recebe a drenagem venosa das veias que seriam o par das artérias que dão a irrigação para o cérebro. Observem, veia cerebral magna, glândula hipófise, observe a relação. Lembrem que o círculo arterial está nessa região da glândula hipófise. Observem a relação das artérias, as posições e suas respectivas veias. Bom, a confluência dos seios, que recebe o seio sagital superior e seio reto. O seio reto recebe toda essa drenagem da veia cerebral magna e do seio sagital inferior. Observem a foice do cerebelo, foice do cérebro e abaixo o tentório do cerebelo. O tentório do cerebelo separa o cerebelo do lobo occipital do cérebro e parte do temporal. Já a foice do cérebro separa os dois hemisférios cerebrais. Bom, observe nessa imagem, a gente tem uma vista superior. Eu quero que vocês observem aqui a veia cerebral magna, tentório do cerebelo, aqui no meio a foice do cerebelo. Observem o seio sagital inferior e o seio sagital superior. Seio transverso, que continuaria nessa região com o seio sigmoide e sai pelo foramen jugular. Bom, aqui o seio reto, que é a continuação da cerebral magna e do seio sagital inferior. Bom, observem nessa imagem que é uma vista superior. Observem a cerebral magna, sua posição. E agora, a cerebral magna desde uma vista inferior. A gente viu na imagem anterior uma vista superior, agora a mesma veia, porém de uma vista inferior. Observem que ela vai receber a drenagem de todas as veias principais, veia cerebral anterior, que acompanha a artéria cerebral anterior. Observem que essa região é onde está o círculo arterial, ou polígono de Willis, quiasma óptico, glândula hipófise, artéria basilar e cerebral posterior. Então observem que a artéria cerebral anterior e sua respectiva veia cerebral anterior, que vai drenar junto com a veia cerebral média, que acompanha a artéria cerebral média. Então, as duas veias cerebral média e veia cerebral anterior formam a veia basilar, as duas veias basilares formam a veia cerebral magna ou de Galeno, que vai drenar no seio reto. Bom, essa imagem temos uma aproximação do seio sagital superior para observação das granulações aracnoides. Mas afinal, o que é uma granulação aracnoide? Então, no sistema nervoso não existe sistema linfático, não existe circulação linfática. O que existe é a circulação de um líquido chamado líquido cefalorraquidiano ou líquor cefalorraquidiano ou cefalorraquídeo. Os dois nomes estão corretos. Bom, observem então que este espaço é formado, as granulações aracnoides, pelas meninges. Observem a pia mater, acima, dura mater e a aracnoide, formando o espaço subaracnoide, que é por onde circula este líquor ou líquido cefalorraquidiano. E essas granulações aracnoides servem para fazer a drenagem desse líquido. Ele vai fazer uma filtragem devido à pressão que ocorre aqui, vai drenar nos seios, aqui no seio sagital superior.
Bom, observem nessa imagem, seio sagital superior e as granulações aracnoides. Observem que o seio foi aberto para a observação das granulações. Mesma imagem, seio sagital superior, observem a foice do cérebro, que separa os dois hemisférios. E abaixo da foice do cérebro, em seu bordo inferior, temos o seio sagital inferior, que acompanha o trajeto do corpo caloso. Observem novamente as granulações aracnoides, o espaço subaracnoide, que é onde circula o líquido cefalorraquidiano. Bom, essa imagem é apenas para que vocês observem toda a chegada do sangue, toda a drenagem para um único lugar chamado confluência dos seios, que é onde continuará com o seio transverso, o seio sigmoide, junto com o petroso inferior e petroso superior, vão sair pelo forame jugular e continuar como a veia jugular interna. Aí está, veia jugular interna. Observem o processo estiloide, o músculo esternocleidomastoide e o canal auditivo. Observem as relações das estruturas com os vasos. Observe o nervo vago e a carótida interna. Mesma coisa, veia jugular interna, porém aqui vemos também a veia jugular externa, que passa por cima do músculo esternocleidomastoide. A veia jugular externa, junto com a jugular interna, drenam a parte das veias externas do crânio. Observe novamente as veias externas, a jugular interna, jugular externa por cima do músculo esternocleidomastoide. Mesma situação. Observem as drenagens e observem que a jugular externa passa por cima do esternocleidomastoide e drena aqui na veia subclava. E é isso, pessoal.